Aqui nós continuamos no site do Sintegra, tá ok? sintegra.gov.br. Nós estamos na página inicial, a gente tem aqui os vários cadastros estaduais, né? Então, por exemplo, se eu quisesse consultar o de São Paulo, clicaria no link São Paulo, ele me redireciona. Se eu quisesse fazer no DF, Ceará, e assim por diante, ok? Então, aqui nós temos a consulta aos cadastros, tá? Essa consulta a gente vai fazer um pouquinho mais para frente. Agora nós vamos nos concentrar aqui nas informações gerais. Nós ainda estamos numa fase preliminar do curso, onde a gente vai compreender bem o que é o Sintegra, as origens, de onde vem e para onde vai, e antes então da gente partir para implementação do sistema, né? Então, acessando o site, a gente tem o link Informações Gerais, e dentro desse link a gente tem a seção Informações Gerais, a seção do Programa Validador TEF e a situação cadastral, né? Muito bem. Dentro dessa seção aqui, a gente vai então ler um pouquinho desta seção que tem muitas as principais informações sobre o Sintegra, tá? Então vamos lá. Então Sintegra, conforme a gente já vê, é um conjunto de procedimentos administrativos e de sistemas que está sendo adotado pelas administrações tributárias das diversas UFs, tá ok? Do lado dos contribuintes, o propósito é de simplificar e homogeneizar as obrigações de fornecimento de informações relativas às operações de compra, venda e prestação de serviço. Do lado dos fiscos estaduais, o objetivo é de propiciar maior agilidade e confiabilidade ao tratamento das informações recebidas dos contribuintes, além da troca de dados entre as diversas UFs, né? O Sintegra foi planejado e administrado por um grupo gestor que foi constituído por um convênio, né? E assim por diante. Nós temos aqui o histórico do Sintegra, então. Novamente, ele foi feito com a intenção principal de dar consistência e propiciar a economia de escala a diversas iniciativas de modernização dos sistemas tributários estaduais, tá ok? Sendo que essas iniciativas, né, de modernização dos sistemas tributários estaduais compõem um projeto maior, que é o Programa Nacional de Apoio à Administração Fiscal para os Estados Brasileiros, né, o PNAF. O PNAF, então, financiado com recursos do BID e dos estados, visa contribuir para o equilíbrio financeiro das unidades federadas, né? Ou seja, contribuir com o equilíbrio financeiro é melhorar os mecanismos, né, de arrecadação e controle de despesas. E uma das formas de melhorar o mecanismo de arrecadação é melhorar a obtenção das informações daquilo que é comprado, vendido ou prestado serviço pelos contribuintes, né? Dentro desse programa, PNAF, os projetos variam de uma UF para outra, tá? O fato, porém, é que todas as UFs dependem fortemente da arrecadação do ICMS, que tem características semelhantes de uma UF para outra, e de que uma parcela significativa do mesmo provém de operações de compra e venda interestaduais, né? Que caem num terreno de jurisdição conjunta, e que caracteriza a necessidade de promover iniciativas igualmente conjuntas de aperfeiçoamento e controle exercido sobre operações interestaduais, e aí então surgiu o Sintegra. Então veja só, Sintegra, quando surge, o foco dele é o controle das operações interestaduais relativamente à arrecadação do ICMS, pois os estados precisam
precisam aperfeiçoar o sistema de arrecadação. Tá? Quando se fala em aperfeiçoar o sistema de arrecadação estadual, a gente fala principalmente de aperfeiçoar mecanismos para arrecadação do ICMS. E aí então a gente envolve e uma fonte importante do ICMS é as operações interestaduais. Então o Sintegra nasce nesse contexto de controle das operações interestaduais. No entanto, dado a sua facilidade de uso, né, ou a sua importância como mecanismo para controle e geração de informação e tratamento de informação, geração de informação para posterior tratamento e assim por diante, ele é utilizado como um mecanismo para controle do contribuinte, obtenção de informação relativa à compra, venda e prestação de serviços do contribuinte, seja essa informação relativa ou não a transações interestaduais. Tá? Então aqui o Sintegra é expandido, né? Fluxo de informações entre os contribuintes e os estados, melhorias alcançadas, né? De acordo com o estabelecido nos convênios ICMS 5795 e 2000, os contribuintes usuários de processamento eletrônico de dados estão obrigados a fornecer à administração tributária estadual em meio digital os dados relativos à operação de compra, venda e venda que tenham praticado. Estas informações padeciam de tratamento adequado por parte dos fiscos estaduais, né? Devido à grande incidência de erros nos arquivos recebidos, devido também à ausência de sistemas de computador projetados para o tratamento dessas informações, bem como a dificuldade de transmissão. Estas restrições ou estes problemas foram considerados quando se concebeu o Sintegra, né? Ou seja, o Sintegra ataca diretamente questões como tratamento adequado das informações, né? Ou melhor, erros em arquivos, sistemas para tratamento das informações e mecanismos de transmissão. Quando a gente fala do Sintegra, o Sintegra trata exatamente esses problemas aqui. No que tange a melhoria da qualidade das informações recebidas, desenvolveu-se um sistema de acesso a cadastros estaduais e um validador, né? O sistema de cadastros, então, é aquele que vai permitir acesso às informações, tá ok? E o validador é quem vai permitir verificar a consistência dos dados nos arquivos elaborados de acordo com o layout, tá? O layout do Sintegra. Os mecanismos para tratamento das informações entregues são desenvolvidos com soluções comuns aos fiscos, adequada à realidade tecnológica e administrativa de cada unidade federada. As secretarias de Fazenda que já possuem a totalidade de seus contribuintes entregando arquivos para seus sistemas, distribuem as informações estaduais para suas congêneres, ou seja, para as outras Cefaz. Aquelas que ainda não impuseram a obrigação para a totalidade de seus contribuintes não os dispensaram do envio direto dos dados das operações interestaduais para os respectivos fiscos das unidades federadas. Ou seja, aqueles fiscos para os quais o contribuinte não está transmitindo, não é dispensado de transmitir os dados, né? Então, se o contribuinte no seu estado é dispensado de transmitir os dados, ele mesmo deve transmitir os dados para as Cefaz dos demais estados. Tá ok? Muito bem. Sistema de acesso aos cadastros estaduais. Então, a primeira iniciativa levada adiante pelo grupo gestor de Sintegra foi o sistema de acesso aos dados aos cadastros estaduais, né? Esse aí a gente vai ver na sequência, na próxima videoaula. Sendo que o sistema foi implantado de uma forma totalmente descentralizada, o que significa que cada UF é responsável pelo seu sistema. E ainda que cada UF se responsabiliza pela manutenção e atualização destes dados.
Além dos contribuintes, a consulta cadastral é intensamente utilizada pelas administrações tributárias para conferir os dados informados pelos contribuintes das outras UF, por outros órgãos públicos, hospitais, escolas e assim por diante. Ele ressalta aqui, né, que essa consulta cadastral não pode ser utilizada como objeto de confirmação de existência de fato e de direito, além da respectiva regularidade cadastral de um contribuinte, devido à natureza passiva do fisco neste relacionamento. Isto é, o fisco ele não corre atrás do contribuinte para atualizar esses dados. É o contribuinte que deve declarar ao fisco a sua situação cadastral, né? Ok. Programa validador se integra, né? O principal objetivo dele é validar o arquivo, além de fazer a transmissão. Muito bem, ainda em relação à troca de informações, cada UF é responsável pela unidade estadual de enlace, né? Que é uma unidade que tem o objetivo de responder pela operação do sistema e efetuar o intercâmbio de informações com as demais administrações tributárias, né? Então, assim, o fluxo de informação então deve ser garantido por essas unidades estaduais de enlace. Para a gente que é desenvolvedor, isso aqui não interessa muito, interessa apenas para a gente saber que existe isso nas unidades estaduais e que isso daí é de responsabilidade dessa unidade a troca de informações com os demais fiscos, tá ok? Unidades de enlace, né? No âmbito das repartições estaduais encarregadas da administração tributária, a implementação do INSI Integra conduziu ao estabelecimento de unidades de enlace, as UEE, que tem como incumbência operar o SIN Integra. Foi aquilo que eu já falei anteriormente. Mudanças legislativas, isso aqui eu vou passar, que na verdade são mudanças na legislação que, em virtude do SIN Integra, os estados devem fazer. Nós temos informações relativas à recepção dos dados, a transmissão dos arquivos que é feita por meio do TED, né? Que é o programa que transmite pela internet os arquivos gerados pelo validador SIN Integra. O TED, como forma já disse, garante segurança. Ele entrega um comprovante de transmissão, sendo que a conexão pode ser feita por rede local ou por rede de escada. Existe uma configuração que deve ser realizada e o tamanho do arquivo não tem limites, né? Mas evidentemente que dependendo do tamanho do arquivo vai se necessitar de uma banda maior para fazer a transmissão, né? Com sucesso. Muito bem, projeto piloto SIN Integra. Então o SIN Integra começou já há algum tempo e iniciou-se por um projeto piloto. Em relação às informações gerais, a gente encerra por aqui. Na sequência a gente vai dar mais uma visualizada no restante das informações do site e já vamos começar a ver o convênio que determinou, que criou o SIN Integra.